Em 1840, o Brasil foi entregue oficialmente às mãos de um garoto de 14 anos. Não porque alguém achasse essa uma boa ideia, pelo contrário, era uma decisão desesperada. O país estava se despedaçando havia quase uma década e colocar um adolescente no trono era literalmente a última cartada para tentar salvá-lo. Nos 9 anos anteriores, o Brasil viveu revoltas armadas em praticamente todas as regiões do território, no norte e no sul, no Nordeste. Ameaças reais de separação surgiram em mais de uma província, com grupos armados chegando a proclamar suas próprias repúblicas independentes. E o governo central, sem um imperador adulto no comando, era fraco demais para segurar as pontas. A pergunta que os políticos da época faziam, em segredo e em público, era brutal. Será que o Brasil ia sobreviver como um país só ou terminaria como um punhado de nações menores, assim como aconteceu com boa parte da América Espanhola? O Brasil chegou tão perto de se despedaçar, é preciso voltar a 1831. Dom Pedro I, o mesmo imperador que tinha proclamado a independência do Brasil quase 10 anos antes, às margens do rio Ipiranga, estava cada vez mais impopular entre seu próprio povo. Ele era acusado de favorecer portugueses em cargos importantes, de agir de forma autoritária, fechando o Congresso e ignorando a Constituição quando lhe convinha, e ainda estava envolvido em escândalos pessoais que manchavam sua imagem, incluindo casos extraconjugais amplamente comentados no Rio de Janeiro. Ele perdeu pouco a pouco o apoio das elites políticas e da população urbana. A tensão explodiu de vez em março de 1831, num episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, com confrontos violentos nas ruas entre apoiadores e opositores do imperador. Pressionado por manifestações populares e por motins dentro do próprio exército, Dom Pedro I tomou uma decisão radical. Abdicou do trono em favor do próprio filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. De um dia para o outro, o Brasil ficou sem um imperador adulto no comando e sem ninguém sabia ao certo o que viria a seguir. Como o herdeiro era criança demais para governar, o Brasil entrou no chamado período regencial, quase 10 anos em que regentes, escolhidos entre políticos e nobres, governaram em nome do futuro imperador. Primeiro veio uma regência trina provisória, depois uma permanente e mais tarde regências de um único regente, numa sucessão de arranjos políticos que revelava, na prática, a instabilidade do sistema. O problema é que esses regentes trocavam com frequência, disputavam poder entre si, representavam facções políticas rivais, liberais moderados, liberais exaltados, conservadores, e nenhum deles tinha a mesma autoridade simbólica de um imperador coroado, ungido, reconhecido por todas as províncias como figura acima das disputas partidárias. Sem uma liderança forte e unificadora no centro do poder, as tensões regionais que existiam desde o período colonial, entre elites locais e populações pobres, entre senhores e escravizados, entre o litoral rico e o interior esquecido, entre grupos indígenas e colonizadores, começaram a explodir quase ao mesmo tempo em revoltas armadas por todo o território nacional. No Grão-Pará, a revolta mais sangrenta de todo o período eclodiu em 1835. A cabanagem, batizada assim em referência às cabanas humildes, onde viviam os rebeldes mais pobres da região. Caboclos, escravizados, indígenas e mestiços se revoltaram contra o governo local, dominado por uma pequena elite branca que os explorava e ignorava suas demandas mais básicas. Os rebeldes, liderados em diferentes momentos por figuras como Eduardo Angelim, chegaram a tomar a capital, Belém, expulsar as autoridades e proclamar seu próprio governo provincial, chegando inclusive a cogitar romper de vez com o Rio de Janeiro. A resposta do governo central foi implacável. Tropas foram enviadas em grande número e a repressão que se seguiu é considerada até hoje uma das mais violentas da história do Brasil imperial.
Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham morrido. Alguns historiadores apontam que a província do Pará pode ter perdido entre 1/5 e 1/3 de toda a sua população durante o conflito. Um sinal claríssimo de que o país podia, sim, se despedaçar região por região. No extremo sul do país, a revolta foi ainda mais ousada e duradoura. Em 1835, estancieiros do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com os altos impostos cobrados sobre o charque gaúcho e com a política econômica do governo central, que favorecia produtos importados em detrimento da produção local, pegaram em armas na chamada Revolução Farroupilha, liderada por nomes como Bento Gonçalves e, mais tarde, Davi Canabarro. O conflito ainda contou com a participação do jovem revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, que décadas depois se tornaria uma figura central na unificação da Itália. Em determinado momento, os rebeldes foram além de uma simples revolta fiscal. Proclamaram a República Rio-Grandense um país separado, com bandeira própria, governo próprio e constituição própria. A guerra durou 10 longos anos, a mais longa revolta de todo o período, e só terminou em 1845, já no início do governo efetivo de Pedro II, com o Tratado de Poncho Verde, um acordo de paz negociado que concedeu anistia aos rebeldes e não com uma vitória militar esmagadora de nenhum dos lados. E não parou por aí. Na Bahia, a Sabinada, em 1887, liderada pelo médico e jornalista Francisco Sabino, chegou a proclamar uma república separatista em Salvador, sustentada por grupos que se opunham ao governo regencial e temiam um suposto retorno do domínio português sobre a região. No Maranhão, entre 1838 e 1841, a balaiada reuniu sertanejos pobres, vaqueiros, artesãos e escravizados, fugidos numa revolta que teve entre suas lideranças nomes como Raimundo Gomes e o líder negro Cosme Bento das Chagas, que chegou a se autoproclamar imperador dos rebeldes e que ameaçou seriamente o controle da província inteira por parte do governo central. Some tudo isso, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, além de outras tensões menores espalhadas por praticamente todas as regiões do país. O mapa do Brasil, naquele momento, parecia muito mais um quebra-cabeça prestes a se soltar, peça por peça, do que um império unificado sob uma só bandeira. Diante desse cenário de fragmentação generalizada, um grupo de políticos teve uma ideia ousada, quase drástica. E se, em vez de esperar o herdeiro completar 18 anos, como previa a lei, eles antecipassem sua maioridade? A lógica por trás da manobra era simples de entender, mesmo sendo arriscada de executar. O Brasil precisava, com urgência, de um símbolo de unidade nacional, uma figura de autoridade reconhecida e respeitada por todas as províncias em conflito, algo que os regentes políticos, por mais competentes que fossem individualmente, nunca conseguiram representar de fato. Em 1840, esse grupo, conhecido na história como os liberais moderados e que contava com figuras influentes como Antônio Carlos de Andrada e Holanda Cavalcante, articulou o que ficou conhecido como o golpe da maioridade, uma manobra política e institucional para colocar Pedro de Alcântara no trono antes da hora legalmente prevista, apostando que a simples imagem de um imperador coroado seria capaz de acalmar os ânimos e reunificar o país em torno de uma única figura. No dia 23 de julho de 1840, no Senado, a maioridade de Pedro de Alcântara foi antecipada por aclamação em meio a forte pressão política e a um clima de urgência nacional. Ele tinha apenas 14 anos de idade. Meses depois, em julho de 1841, aconteceu a coroação oficial, já com 15 anos completos, numa cerimônia solene na Capela Imperial, no Rio de Janeiro, e ele se tornou oficialmente Dom Pedro II, imperador do Brasil. Um adolescente, de uma hora para outra, virou o símbolo máximo de unidade de um país que até pouco tempo antes parecia estar se despedaçando em pedaços cada vez menores. É importante dizer, não foi mágica nem solução instantânea. As revoltas não acabaram da noite para o dia. Algumas, como a própria Revolução Farroupilha, ainda duraram mais 4 anos depois da coroação.
mas a simples existência de um imperador coroado, ungido e reconhecido oficialmente por todas as províncias, deu ao governo central um peso simbólico e uma legitimidade política que nenhum regente havia conseguido construir em quase uma década de instabilidade. Com o tempo, sob o longo reinado de quase 50 anos de Dom Pedro II, o Brasil conseguiu, pouco a pouco, sufocar as últimas revoltas regionais e manter uma unidade territorial que em 1885 parecia praticamente impossível de sustentar. O país que quase se partiu em uma dezena de repúblicas independentes, Cabanagem no norte, República Rio-Grandense no sul, Sabinada no nordeste, Balaiada no Maranhão, seguiu adiante, ao contrário da maioria das ex-colônias espanholas na América, que se fragmentaram em dezenas de países menores ao longo do século XIX. O Brasil permaneceu como um único e imenso território, sob uma só bandeira, uma só língua oficial e um só governo central. E é exatamente por isso que muitos historiadores apontam o período regencial como um dos momentos mais decisivos e, ao mesmo tempo, menos lembrados nas escolas de toda a nossa história. Foi ali, debaixo de fogo, sangue e incerteza absoluta, que se decidiu na prática se o Brasil seria um país só, ou se tornaria, como tantos de seus vizinhos, muitos países pequenos e desconectados entre si. O Brasil que conhecemos hoje, esse território gigantesco e unificado, quase não existiu como um país só. Foram quase 10 anos de revoltas, sangue e incerteza constante, resolvidos, em boa parte, pela decisão arriscada e, para muitos na época, absurda, de colocar um adolescente de 14 anos no trono mais importante do país. Se você quer entender mais sobre os momentos em que o Brasil esteve perto de se desfazer e sobre as decisões políticas que mudaram o rumo de tudo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e segue o perfil. Tem muita história ainda por vir.